Paz e imenso amor de Jesus continue nos envolvendo. Nós vamos fechar os nossos olhos para fazermos a nossa prece. Nós vamos assim, procurando neste instante, nos ligarmos carinhosamente ao nosso mentor individual, ao nosso anjo da guarda, agradecendo a este amigo e companheiro que está sempre ao nosso lado, que sempre nos fortalece em todos os momentos, rogando o seu auxílio, a sua sustentação, rogando que Ele possa nos inspirar, nos orientar, nos conduzir e que estejamos receptivos a essas orientações. Nós vamos nos ligando carinhosamente a todos os amigos da espiritualidade que nos auxiliam, rogando também o amparo de cada um deles. Vamos nos ligando a Maria, nossa Mãe Santíssima, agradecendo, Mãe querida, por todo o seu carinho, por todo o seu amor. Nós te pedimos, Senhora, que possa envolver-nos com a luz do seu manto, que esta luz azul possa nos trazer paz, serenidade, harmonia, equilíbrio. E nós vamos rogando a esta Mãe querida que nos abençoe e que interceda por nós junto a Jesus, o seu Filho amado. E a Jesus nós vamos agradecendo, Mestre, pelo seu imenso amor por nós. Agradecemos pelo seu Evangelho, pelos teus ensinamentos, e nós te pedimos, Mestre, que possa nos auxiliar no esforço de colocar em prática estes ensinamentos no nosso cotidiano. Abençoe-nos, Senhor Jesus, nesta manhã, que possamos sentir a sua presença ao nosso lado. E nós te pedimos ainda, Mestre, que nos conduza até Deus, o nosso Pai Criador, a quem nós vamos saudando carinhosamente com a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e novas faltas. Livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, na presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, de toda a espiritualidade superior que nos auxilia, nós agradecemos e rogamos o amparo, o auxílio, a proteção e a permissão para iniciarmos a nossa preleção nesta manhã. Graças a Deus e que assim seja. Mais uma vez, bom dia a todos. Que a paz e o imenso amor de Jesus nos envolva carinhosamente. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma parte do Sermão do Monte, em que Jesus fala das bem-aventuranças. Nós vamos falar especificamente sobre a passagem em que ele fala que são bem-aventurados aqueles que sofrem, ou aqueles que choram, ou aqueles que são aflitos, porque eles serão consolados. E realmente nós podemos dizer que quase todos nós passamos por dificuldades, por aflições. E quase todos também choram ou passam por algum sofrimento em algum momento das nossas vidas. Podemos dizer também que existem várias causas para esses sofrimentos, para essas aflições, né? O Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala que existem aquelas causas que são atuais, que são devidas às nossas atitudes nessa encarnação. E existem aquelas que são devidas a causas que são anteriores, ou seja, de outras encarnações. Essas últimas, as causas anteriores, a gente poderia citar, por exemplo, situações em que a pessoa perde um ente querido, que às vezes era o sustento da família, ou aqueles acidentes que parecem inevitáveis, aqueles reveses que a pessoa passa e que às vezes causam grandes transtornos, às vezes aqueles que às vezes sofrem por causa de flagelos naturais, aqueles que passam por doenças genéticas, doenças de nascença, né?
aqueles que têm algum tipo de deficiência. Enfim, nós podemos dizer que todas essas situações e outras são relacionadas a causas de uma existência anterior. Essas causas anteriores também são aquelas nas quais nós não encontramos nenhum motivo ou nenhuma resposta satisfatória nessa encarnação. Aquelas que parecem que não tinham como ser evitadas. Mas nós devemos nos lembrar que, mesmo nessas situações, nós sofremos a consequência das nossas ações, das atitudes negativas que foram praticadas em outras encarnações. Então, por exemplo, aquele que nasce com uma deficiência, por exemplo, quase sempre é uma pessoa que fez mau uso, às vezes, de algum membro ou da sua inteligência numa encarnação anterior. Então, é uma consequência das atitudes negativas. Mas em todos os casos, nós devemos lembrar que Deus, sendo soberanamente justo, como nos é falado no Livro dos Espíritos, né, que é um atributo divino, que, sendo Deus justo, todas as causas também são justas. Elas têm uma razão de ser. E seja qual for a causa dessas aflições, a gente deve ter em mente também que quando Jesus diz que são bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, essa é uma frase de Jesus que nos traz realmente um grande consolo, só de ouvir isso, né? Mas é importante a gente lembrar que, para que a gente realmente receba esse amparo, essa consolação, é necessário que a gente passe pelos sofrimentos, procurando entender que eles têm uma razão de ser, que eles são justos, como nós dissemos, e procurarmos aceitar com paciência e resignação. Porque aquele que se revolta diante do sofrimento, muitas vezes ele sofre duas vezes. E em relação às causas atuais, Kardec também no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que muitas situações, muitos males pelos quais nós passamos, eles são devidos à nossa própria conduta. Ou seja, são situações que talvez poderiam ser evitadas se nós tivéssemos outras atitudes. Então ele fala, por exemplo, aquelas pessoas que às vezes são vítimas da própria imprevidência, de uma ambição excessiva, de uma vaidade, de uma falta de moderação, de uma inconstância, e também às vezes aqueles sofrimentos, aqueles males que são causados pelos nossos defeitos, como por exemplo o orgulho. Tem pessoas que às vezes reclamam de que não conseguem ficar em emprego algum, mas às vezes é uma pessoa extremamente orgulhosa que sempre briga com todo mundo, não aceita receber ordens, não consegue obedecer à sua chefia, por exemplo. Ou seja, às vezes o desemprego pode ser decorrente do orgulho excessivo dessa pessoa. E muitos, então, são relacionados aos excessos que nós cometemos. Por exemplo, às vezes, dores e sofrimentos, doenças que são causados pelos vícios ou por maus comportamentos, né? Kardec enumera algumas situações para mostrar que essas causas podem estar relacionadas a situações do nosso cotidiano, mas ele mostra, inclusive, também como que a gente poderia evitar essas situações. Então, ele fala que muitas, às vezes, são conduzidos a uma ruína, às vezes por falta de uma previdência, de um planejamento, de uma perseverança, ou então por aqueles que não sabem limitar os seus desejos, né? Tanto materiais quanto afetivos, né? Por exemplo, as pessoas que às vezes gastam muito, gastam mais do que têm, mais do que recebem, e depois sofrem as consequências disso com as dívidas, né? Então, ou seja, uma consequência da atitude. Ele ainda fala, por exemplo, das uniões, dos casamentos que às vezes não dão certo, mas ele fala que muitas vezes esses casamentos eles foram baseados num interesse, numa vaidade, ou seja, não foi baseado no amor, no desejo de estar juntos, num planejamento, né? Muitas pessoas às vezes se casam também sem pensar no que estão fazendo, às vezes até cometendo uma certa irresponsabilidade.
Então essa situação poderia ser diferente se os casamentos todos fossem baseados no amor, na responsabilidade, no compromisso, na preocupação com aquilo que está se fazendo, né? E ele fala, por exemplo, que muitas disputas, muitas dissensões, às vezes poderiam ser evitadas, porque às vezes as pessoas também se deixam levar pelo orgulho, né? Às vezes muitas querelas, às vezes até questões judiciais poderiam ser evitadas se as pessoas exercitassem mais o perdão, a indulgência, se conseguisse compreender mais o outro, também o ponto de vista do outro. Então, muitas doenças também, muitas enfermidades, né? Como nós falamos, às vezes pelos excessos, pelos vícios, pelo estresse, pelo descontrole emocional, que também poderiam ser evitadas se a gente fosse, às vezes, usasse mais de uma temperança, agisse com mais equilíbrio, evitando, às vezes, tanto estresse, tanto descontrole emocional. Ele ainda fala uma outra situação que muitos pais são infelizes e sofrem com seus filhos, porque muitas vezes não combatem as tendências negativas dos filhos. Então, às vezes, até por uma certa fraqueza ou uma indiferença, eles deixam que se desenvolvam nesses filhos os defeitos, como, por exemplo, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. E esses mesmos defeitos, às vezes, vão se voltar contra esses pais. Os filhos demonstrando uma ingratidão, que às vezes não valorizando o esforço que os pais fizeram. Então, a gente pode dizer que, de certa forma, nós colhemos aquilo que nós plantamos, né? Então, e isso poderia ser evitado, como nós dissemos, se como pais estivéssemos atentos a combater essas tendências, né? Esses defeitos, e sobretudo se nós nos preocupássemos também em dar o exemplo para os nossos filhos, né? Então, nós percebemos através desses exemplos que, na maioria das vezes, nós somos os autores de nossos próprios sofrimentos, dos nossos infortúnios. Mas, às vezes, é difícil a gente admitir isso. Em geral, a gente prefere jogar a culpa nos outros. Falar que nós tivemos uma má sorte, que faltou oportunidade, porque assim nós nos sentimos melhor. Nos sentimos melhores, né? Porque assim a gente não fica com o orgulho ferido de achar que nós agimos de forma que não foi muito adequada. E uma coisa que é importante também a gente falar, quando a gente reflete sobre as aflições, sobre os sofrimentos, é que a gente lembrar sempre que Deus não quer o nosso sofrimento. O que Deus quer é que nós aprendamos, né? Ou seja, se nós aprendermos aquilo que nós precisamos aprender, não haveria necessidade de sofrimento. E o que Jesus veio nos ensinar foi, sobretudo, a amar. Então, o objetivo, às vezes, do sofrimento é nos mostrar que nós precisamos aprender a amar mais. Então, muitas vezes, nós sofremos porque nós não respeitamos as leis divinas, principalmente a lei de amor. Então, em algumas situações, o sofrimento, a gente pode dizer que ele é, inclusive, um auxiliar para despertar a nossa consciência. Porque, às vezes, nós fazemos um mal para uma pessoa e nem percebemos que fazemos esse mal, ou seja, estamos violando a lei de amor e não percebemos isso. Então, às vezes, é necessário que a gente passe por aquele sofrimento que nós causamos aos outros, para que a gente possa perceber o quanto é negativo vivenciar aquela experiência. E assim aprendermos a amar o outro, a amar o nosso próximo. Então, quase sempre o sofrimento nos ajuda a perceber as coisas de um outro ponto de vista. Tem uma pequena história que ilustra um pouco isso, que fala de um homem que ele trabalhava numa empresa já há muitos anos. E ele estava esperando uma promoção. Ele sabia que um dos chefes lá do setor que ele trabalhava iria aposentar, e ele estava contando que eles iam colocá-lo no lugar dele, né, para exercer a chefia. Mas, para surpresa dele, no dia em que o chefe se aposentou, foi anunciado que viria uma outra pessoa de um outro estado para assumir o cargo. E ele ficou muito magoado com aquilo. Ele, inclusive, escreveu uma carta desaforada
para o dono da empresa, né? Colocando ali todas as suas mágoas, ressentimentos e tal, né? Mas ele resolveu que ele ia entregar a carta depois, né? E aí ele pegou o ônibus e foi para casa. E aí, por algumas situações que às vezes parecem ao acaso, né, mas não são, ele viu uma senhora que estava sentada do lado dele, estava lendo um livro espírita. E ele, por acaso, bateu os olhos numa frase que dizia que muitas vezes nós nos preocupamos muito com o nosso sofrimento e deixamos de perceber o sofrimento daqueles que estão ao nosso redor. E aí, diante daquela frase, ele começou a prestar atenção ao que estava ao seu redor. E aí ele viu uma pessoa que estava comentando, falando que ele estava passando por muitas dificuldades, porque ele estava desempregado, né? E a família passando fome. E aí ele viu um outro falando que ele também trabalhava como autônomo e que não estava conseguindo se manter e manter a família. Ele viu um outro falando que na verdade ele não estava sabendo onde que ele ia morar, porque não estava conseguindo pagar o aluguel. Enfim, ele viu várias pessoas ao redor dele falando de um monte de dificuldades pelas quais ele estava passando. E aí ele começou a refletir sobre aquilo, né? E aí, para completar, quando ele chegou em casa, a esposa dele tinha convidado um amigo dele para o jantar. E eles sabiam que esse amigo era uma pessoa que era uma pessoa espiritualizada, que estava sempre buscando um esclarecimento. E na verdade, assim, a esposa dele tinha ficado mais revoltada que ele, né? Porque ela estava contando com a promoção dele, inclusive para fazer uma reforma na casa, enfim. Ela ficou extremamente revoltada. E aí, quando ela convidou esse amigo, ela ficou pensando que esse amigo, na hora do jantar, ia fazer um sermão, porque ela estava há muito tempo já reclamando daquela situação, estava comentando com todo mundo, extravasando a sua mágoa diante daquela situação. E aí ela esperava que esse amigo fosse falar alguma coisa no sentido de chamar a atenção deles para que isso seria negativo, né? E na verdade, para surpresa deles, o que ele fez foi o seguinte: ele sugeriu que eles fizessem uma oração e que eles pedissem a Deus que pudesse orientá-los, né, diante daquele impasse, daquela situação que estava causando grandes transtornos, grande sofrimento para a família, que pudesse orientá-los sobre a melhor decisão. E a partir daquela oração, eles se sentiram mais calmos, mais tranquilos, né? E, inclusive, o homem decidiu que ele não iria entregar a carta que ele tinha feito, a carta desaforada. E a esposa percebeu que aquela reclamação toda em que ela estava se colocando não ia adiantar nada também, só estava piorando a situação. Ou seja, eles começaram a aceitar com mais resignação aquela situação. E aí os dias foram se passando e para surpresa deles, a empresa tinha também um diretor, e esse diretor ele foi transferido para uma outra filial que estava localizada em outra cidade. E aquele homem que contava em assumir a chefia do seu setor, na verdade ele assumiu a diretoria. Ou seja, foi uma situação muito melhor do que ele esperava, do que ele pensava, né? E aí ele percebeu que o fato também de ele ter aceitado com resignação, talvez teria evitado muitos maiores sofrimentos, como por exemplo, diante da carta desaforada, o seu chefe poderia despedi-lo, ele ficar sem emprego, e aí a situação em casa ficaria muito mais complicada. Então, a partir dessa história, a gente percebe que o quanto que às vezes é importante nós pararmos para refletir sobre o que nós estamos passando. Às vezes para mudar os nossos conceitos. Porque, e outra coisa é que quando nós sofremos, geralmente nós pensamos que Deus está nos punindo. Temos uma tendência a associar que só é feliz aquele que não sofre. Ou seja, nós confundimos felicidade com ausência de sofrimento ou de dor, né? Ou a ideia de infelicidade com a presença da dor. Nós temos também a tendência a condicionar a felicidade somente à aquisição de determinados bens,
como no caso daquele homem, de uma promoção ou de uma situação que ele desejava, né? Então, ou seja, são situações idealizadas. E às vezes nós temos a tendência a pensar que quando os nossos desejos não são realizados, Deus está nos abandonando. Então, muitos podem dizer, mas eu não penso dessa forma, não. Mas às vezes nós agimos como se pensássemos. Por exemplo, por que nós poderíamos perguntar, por que geralmente quando nós estamos sofrendo, nas nossas orações, nós pedimos a Deus que nos livre da dificuldade do sofrimento, ao invés de pedirmos a Deus que nos esclareça para que nós entendamos aquela situação, ou pedir forças e coragem para superar e para entender o que nós precisamos aprender com eles. E aí nós percebemos também através da história que a oração é uma ferramenta muito importante, que ela é uma ferramenta poderosa nos momentos de aflições, de sofrimentos, né? Porque ela nos ajuda a revestir daquela verdadeira confiança em Deus, a confiar que Deus é um Pai amoroso e bondoso, que quer sempre o nosso bem, que quer sempre a nossa felicidade, mesmo que às vezes a gente não compreenda muito bem. Então, existe um livro que se chama O Caminho da Felicidade, do Humberto Rudin, em que ele fala que diante das situações difíceis que nós passamos, pelos problemas, né, ao invés de manter uma atitude às vezes de revolta, de mágoa, de ressentimento, ele fala que nós devemos às vezes parar alguns instantes, pensar em Deus, às vezes parar de pensar um pouco no problema e pensar em Deus, pensar na sua bondade, no seu amor e pedir a Deus que possa ser o nosso conselheiro diante daquela situação difícil em que estejamos passando. Pedir a inspiração para o que nós devemos fazer ou deixar de fazer. E sobretudo, lembrar que Deus está sempre do nosso lado. Porque assim nós estaríamos fazendo a recomendação do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que existem várias formas de encarar o sofrimento. Lá fala que existe o bem e o mal sofrer. E como nós dissemos, somente quando nós entendemos que o sofrimento ele pode trazer benefícios para o nosso esclarecimento, ou seja, que nós utilizamos do bem sofrer, é que nós seremos consolados, como Jesus falou, né? Então, quando nós agimos com revolta, com falta de resignação, é uma situação em que nós estamos evidenciando o mal sofrer e que quase sempre só piora a situação. Como, por exemplo, poderia ter acontecido com aquele homem que poderia ter perdido o emprego, ao invés de ganhar a promoção, como aconteceu depois, né? Então, que Jesus possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações, e que nós possamos sempre pedir a Deus sabedoria e discernimento, a fim de buscarmos fazer as melhores escolhas, agindo, sobretudo, observando a lei de amor e buscando assim construir uma trajetória mais feliz dentro das nossas condições atuais e evitando assim os sofrimentos, tanto aqueles que decorrem das causas atuais, e plantando também coisas boas para o futuro. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos então agradecendo carinhosamente a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade superior, agradecendo por todo o amparo e auxílio, e vamos nos ligando aos amigos responsáveis pela coleta de vibrações e vibrando muito amor pelo bem universal, pela paz entre os homens, por cada irmão necessitado, sofredor, onde quer que esteja, nos hospitais, nas ruas, pelos idosos nos asilos, pelas crianças, pelos jovens, vibrando por todos os lares, para que o Evangelho de Jesus esteja presente em cada lar. Vamos vibrando em especial pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Vibremos muito amor por todos os nossos amigos e também por aqueles que se dizem nossos inimigos. E deixemos uma vibração de amor em aberto para que a espiritualidade possa levar onde houver mais necessidade neste instante. E assim, em nome de Deus, de Jesus, de toda a espiritualidade que nos auxilia, nós agradecemos e pedimos a permissão
para encerrarmos a nossa preleção. Graças a Deus e que assim seja.